Você já acompanhou a parte 1 da atualização da IT-42 do Corpo de Bombeiros aqui do estado de São Paulo? Agora é hora da gente ver a continuação e ver a conclusão de tudo que mudou nessa instrução técnica. Mas, se você não viu o vídeo, o link está passando aqui em cima, no card aqui em cima, clica nele, assiste ele primeiro e depois você retorna para esse vídeo aqui. Então, roda a vinheta! Salve, salve galera, eu sou o engenheiro Alisson Ramagnoli e nesse vídeo a gente vai fazer o complemento da instrução técnica 42 da atualização que aconteceu em fevereiro de 2025. Se você ainda não é inscrito do canal, clica aqui embaixo, se inscreve, acompanha porque semanalmente a gente traz conteúdos novos para vocês e se você não faz parte do clube de membros do canal, se inscreva porque quem faz parte do clube de membros, além de receber bonificações aí com presentes que a gente pode estar mandando para vocês, você também tem acesso exclusivo a todos os conteúdos que a gente sobe aqui antecipadamente. Então esse vídeo está indo para o ar agora ao vivo, mas quem fez parte do clube de membros já teve acesso a ele há um mês atrás. A gente parou no vídeo anterior aqui no item 5, na conclusão que a gente teve no item 5.4.9.1, e agora a gente vai dar continuidade no item 6, regras para licenciamento da atividade econômica. Pessoal, toda vez que a gente fala sobre atividade econômica, nós estamos falando da empresa, do licenciamento dessa empresa, tá? Então, tudo que a gente citar dentro do item 6 corresponde ao licenciamento da empresa, não apenas a emissão do AVCB ou do CLCB. Eu quero deixar isso bem claro porque eu já vi muitos alunos nossos e parceiros de trabalho confundirem alguns termos do licenciamento da empresa com a emissão do AVCB ou do CLCB, tá? Então, tenha isso muito claro na sua cabeça para você ter essa distinção e não fazer uma interpretação errada dessa norma. A gente teve muitas mudanças aqui nesse item. Vamos começar aqui pelo item 6.1. A atividade econômica deve ser licenciada por meio do portal Facilita SP da Junta Comercial do Estado de São Paulo, JUSESP ou equivalente. Essa Facilita SP, pessoal, é nada mais que o famoso VRE que a gente estava acostumado a ouvir. Teve uma mudança, uma atualização de sistema e acabou tendo a mudança da nomenclatura dela. No item 6.2, a licença do Corpo de Bombeiros não é exigida para as atividades econômicas de categoria de risco baixo ou nível de risco 1, respeitando o disposto do subitem 6.3, que é esse item que eu falo para você prestar atenção, pois é esse item que as pessoas estão se confundindo com a análise e caracterização do Corpo de Bombeiros quanto ao grau de risco do imóvel. Esse risco baixo que está sendo evidenciado aqui está sendo feito perante a licença de funcionamento, não as caracterizações de risco de carga de incêndio do imóvel. É itens separados, pessoal. Então essa não obrigatoriedade faz referência apenas ao licenciamento da empresa. Não quer dizer que a empresa não precise de AVCB ou CLCB. Tá? Eu quero que isso fique muito claro para vocês. Para fins de licença de funcionamento, beleza, pode ser que essa empresa não precise, mas muitas vezes o seguro vai pedir, algum cliente vai pedir o AVCB, então o Corpo de Bombeiros vai aprovar o AVCB ou CLCB desse cliente que for classificado como baixo risco pela sua licença de funcionamento. Tá? São itens distintos, não confundam. O item 6.3, para fins de licenciamento de atividade econômica consideradas como categorias do risco baixo ou nível de risco 1 são. Aí aqui ele dá as caracterizações. A atividade econômica com qualquer KNAI, desde que seja desenvolvida em residência unifamiliar, sem recepção de atendimento de pessoas ou fabricação, armazenamento e manuseio de produtos, desde que, item A, a edificação seja de uso residencial exclusivamente unifamiliar. Item B, residência exclusivamente unifamiliar, com até 2 pavimentos, localizada no pavimento superior de ocupação mista, que possua acesso independente para a via pública e não possa interligar entre as ocupações. Reforçando, a gente está falando aqui para licença de funcionamento, não para aprovação de AVCB, pessoal. Teve uma mudança aqui também no item 6.3.3. As atividades desenvolvidas em edificações ou área de risco com área construída menor ou igual a 100 metros quadrados com apenas um pavimento
exclusivamente térrea, com saída direta dos ocupantes para a via pública, que não possua qualquer tipo de cobertura, acesso portas ou janelas para edificações adjacentes. Já no item 6.3.5, é vedada para fins de enquadramento do item 6.3.3. A utilização ou armazenamento mais do que um botijão de 13 kg de gás liquefeito do petróleo, GLP, para fins não comerciais. Isso aqui, pessoal, é uma grande mudança na norma, porque antes a norma ela era clara que qualquer edificação que não seja unifamiliar não poderia fazer a utilização de botijão P13. P13, para quem não sabe, é aquele botijãozinho que a gente usa em casa para ficar conectado no nosso fogão para a gente poder cozinhar. Quando a edificação não tiver uma finalidade profissional, ela pode ter até um P13. Então, vamos dizer, aquele escritório que tem uma copa, com um fogãozinho para poder fazer um café, para fazer uma coisinha básica, beleza. Agora, se o imóvel for uma ocupação, por exemplo, um restaurante, uma cozinha industrial, ele não pode fazer a utilização de P13. Ele já tem que fazer uma utilização profissional de gás, que é a partir do P45 com cavalete, tá? Então é muito importante ter essa distinção. Peguei um imóvel que usa o gás de forma profissional, tem que trabalhar de forma profissional com P45. Agora, ele tem uma copinha só com botijão ligado num fogão, beleza, ele pode ter até um P13 lá, que o Corpo de Bombeiros vai estar aceitando. Óbvio que instalado dentro dos padrões normativos. No item B, armazenar ou manipular mais do que 50 litros de líquido combustível ou inflamável. Item C, armazenar quaisquer outros tipos de gases combustíveis em recipientes transportáveis ou estacionários. Item D, armazenar produtos perigosos à saúde humana, ao meio ambiente ou ao patrimônio, tá? Tais como explosivos, peróxidos orgânicos, substâncias oxidantes e etc. E o item E trata-se de ocupação do grupo F. Tá? Lembrando, tudo que nós estamos vendo aqui faz referência à licença de funcionamento, tá? Não à emissão do AVCB. No item 6.4, para a plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, atende-se às disposições constantes no item 6.3. As atividades econômicas consideradas como categoria de risco baixo ou nível de risco 1 e as respectivas edificações ou áreas de risco, qualquer houver, não necessitam de licença do Corpo de Bombeiros, bastando que as informações sejam consignadas junto ao site do portal Facilita SP, que é o nosso antigo VRE aí. No item 6.5, as atividades econômicas desenvolvidas em edificações ou áreas de riscos que não atendam ao contido nos subitens anteriores devem ser enquadradas nas categorias de risco médio ou alto, portanto, nível de risco 2 ou 3. E para fins de regularidade devem ser de licença do Corpo de Bombeiros por meio da plataforma VFB, Via Fácil Bombeiro. No momento que você fizer o cadastro no sistema Facilita SP, as informações que você colocar lá, automaticamente o sistema já vai conduzir para essa classificação. Então ela mesma já vai te dizer se está isento ou não da necessidade do AVCB ou do CLCB. Caso contrário, ela vai te fazer a exigência do documento e a solicitação desse documento tem que ser feita pelo sistema Via Fácil, que é o sistema que a gente já está habituado a trabalhar. No item 6.6.1, para a plena e contínua operação e funcionamento do estabelecimento, as atividades econômicas consideradas como categoria de risco médio ou nível de risco 2 e suas respectivas edificações ou áreas de risco devem possuir a licença do Corpo de Bombeiros do tipo CLCB conforme parâmetros da instrução técnica solicitada no portal Via Fácil Bombeiro, cuja emissão da licença ocorrerá de forma automática após as confirmações documentais e de informações. Assim como eu mencionei no final do primeiro vídeo da parte 1 desse conteúdo, onde mudou o processo de aprovação do CLCB, que agora somente a gente cadastrar, pagar a taxa e subir os documentos, a gente tem a aprovação e posterior à aprovação do documento, a análise documental dele. Então, corre-se o risco de posteriormente a essa aprovação você ter o documento cassado se você mandou as informações erradas. No item 6.8, o critério dos serviços de segurança contra incêndio do Corpo de Bombeiros, a edificação ou área de risco pode ser submetida à vistoria técnica de fiscalização para verificar se foram observados os parâmetros dessa instrução técnica. Então, o seu cliente pode sofrer uma autuação caso ele não esteja com a documentação em dia, ou a qualquer momento
ou na sua solicitação de análise, pode ser direcionado a uma vistoria. E no item, para finalizar, no item 6.9, caso seja verificada desconformidade, a autoridade responsável do respectivo SSCI oficiará a Junta Comercial do Estado de São Paulo para ciência da irregularidade e adoção de medidas pertinentes no tocante ao licenciamento da atividade econômica, sem prejuízo da adoção de medidas pertinentes à legislação de segurança contra incêndio e decorrente processo infracional pelo Corpo de Bombeiros. Traduzindo tudo isso, quer dizer que o Corpo de Bombeiros pode cassar o seu documento se ele não estiver adequado com as documentações corretas e se você não se atentar nos prazos de atendimento. Decorrente a isso, o Corpo de Bombeiros pode multar o local que foi dado baixa ou foi cassado o processo de CLCB dele ou o processo de AVCB. Pessoal, do item 7 em diante, a gente vai ter agora características técnicas das nossas instalações para os nossos sistemas. A partir daqui a gente teve pequenos detalhes de mudanças, tá? A maior parte das mudanças na norma ocorreram até esse momento, que foram partes administrativas e de licença de funcionamento. Agora eu vou trazer para vocês aqui as partes técnicas que tiveram mudança. Mas, se você ainda não se inscreveu no canal, clica aí embaixo, se inscreve, faça parte do clube de canais para você ter acesso exclusivo e antecipado a todos os conteúdos que a gente programa aqui mensalmente. Nosso primeiro item aqui, pessoal, o item 7, são as exigências para o projeto técnico simplificado. E aí o primeiro item são os extintores de incêndio, no item 7.1.1. Aqui na parte de extintores a gente não teve mudança nenhuma, tá? O segundo item é 7.1.2, sinalização de emergência, também não teve mudança nenhuma nas características técnicas. Saídas de emergência, a gente teve uma pequena nota acrescentada aqui no item 7.1.3.7. As portas devem ter as seguintes dimensões mínimas de vão-luz, tá? Aqui a gente está falando das dimensões mínimas de portas. E foram acrescentadas essas duas notas. Porta com dimensão maior que 1,20 m deve ter duas folhas. Porta com dimensão maior ou igual a 2,20 m exige-se coluna central. Então esses itens não existiam na norma anterior, são padrões que agora a gente tem que instruir nossos clientes quando eles estiverem reformando ou construindo as edificações. Mas não temos mais aqui nenhum item. Controle de materiais de acabamento, CEMAR, a gente também não teve nenhuma mudança. Iluminação de emergência, uma pequena mudança aqui no item 7.1.5.2. Os parâmetros da instrução técnica 18 devem ser observados para a instalação do sistema de iluminação. Anteriormente, pessoal, na norma anterior, esse item correspondia à NBR de iluminação de emergência. Eles mudaram para colocar a referência da instrução técnica de número 18, tá? Uma mudança bem simples. Gases liquefeito do petróleo, GLP, a gente não teve mudanças aqui. Instalações elétricas, também não tivemos nenhuma mudança nas instalações elétricas. E agora a gente entra aqui na parte específica de aprovações de PTS até 1.500 metros quadrados, tá? Lembrando que são imóveis de 751 metros quadrados até 1.500, tá? A primeira mudança que a gente tem aqui é nesse item J, que faz referência aqui ao item aqui. O responsável deve apresentar os documentos exigidos na IT1 no momento do protocolo da vistoria, tais como comprovante de responsabilidade técnica, está falando, item J, de outros sistemas quando solicitados pelo Corpo de Bombeiros. Tá? Anteriormente não tinha esse item, ele fazia referência apenas ao que estava especificado aqui, mas acontece de muitas vezes a gente ter algumas particularidades, né, de sistemas, principalmente quando a gente fala de indústrias ou de locais muito específicos, de precisar ter a RT de equipamentos que corram risco, que tragam riscos ao imóvel no princípio de incêndio. Então eles colocaram de uma forma genérica que, se existir essa possibilidade, terá que ser apresentada uma RT. É um meio de trazer uma certa segurança técnica aí para eles. Já no item 8, procedimentos diversos, a gente não teve mudança nenhuma, foi só feita uma adaptação. E aqui no item 9, a gente tem as referências normativas. Na norma anterior, pessoal, essas referências normativas, elas ficavam no começo da instrução técnica. Então agora eles inverteram, jogou ela para o final, só fez uma inversão aí, mas as referências de norma são as mesmas, tá? E a partir daqui da página 10, a gente tem um anexo A,
E em alguns anexos a gente teve algumas mudanças. Esse aqui é o anexo de saída de emergência. A gente teve uma pequena mudança aqui embaixo na nota R. Essa nota R não existia antes, foi acrescentada. O dimensionamento da população dos pavimentos que contenham áreas subsidiárias, tais como auditórios, refeitórios, áreas de entretenimento, deverá considerar a somatória da população das salas com a lotação das áreas subsidiárias do respectivo pavimento, podendo a população ser limitada em função da lotação máxima da edificação. Só que era uma dúvida que acontecia muito, eu peguei muita gente com essa dúvida, de quando, por exemplo, você tem uma escola e nessa escola você tem um auditório. Quando você tem um prédio comercial e dentro desse prédio comercial você tinha um auditório. As pessoas ficavam muito confusas de como fazer esse cálculo. Então aqui fica claro que, a partir de agora, você tem que fazer a somatória da população do pavimento, mas a população total daquele auditório ou daquele espaço que está sendo calculado, tá? O próximo anexo B é as distâncias máximas a ser percorrida para a rota de fuga. Não mudou nada. Anexo C, classe de materiais de acabamento. Também não teve mudanças. Anexo D, o afastamento de seguranças de GLP. Aqui, pessoal, a gente teve uma pequena mudança aqui, ó, nessa parte. Quantidade total de recipientes, tá? Em referência a quando a gente tem P190. Se você não sabe, P190 é aquele botijão bem grande de GLP, e aqui diz respeito à quantidade de recipientes que a gente pode ter, tá? Em relação aos afastamentos. Essa mudança foi bem simples, mudou acho que uma ou duas quantidades, tá? Foi uma mudança bem singela assim que aconteceu. Tivemos uma mudança aqui no anexo E, que diz referência ao dimensionamento de hidrantes, tá? Basicamente aqui nessa quarta coluna, a gente teve a mudança de algumas ocupações, aqui nessa tabela de dimensionamento. A reserva técnica continua do mesmo tamanho, tá, pessoal? Eu só marquei em amarelo ela porque mudou as ocupações da coluna. E, basicamente, são essas as mudanças que a gente teve aí na instrução técnica de número 42. Esse vídeo foi útil para você? Ficou com alguma dúvida? Quer saber como trabalhar melhor na área de prevenção e combate a incêndio? Aqui embaixo na descrição tem um link para os cursos da HS. Assim como esse conteúdo que você está vendo aqui gratuitamente no YouTube, a gente tem um curso detalhadamente te ensinando a trabalhar nesse mercado e a fazer você um profissional de qualidade para conseguir trabalhar e investir na sua carreira e trazer retorno financeiro aí para sua empresa. Não deixa de deixar aquele like para ajudar esse conteúdo a chegar para mais pessoas. E aqui do seu lado direito tem mais 2 conteúdos que eu tenho certeza que vão somar aí no seu conhecimento técnico e na sua carreira. E aí, acabou?